Bom, 2020 foi um ano bastante desafiador, não só para a produção de alimentos, mas também para a garantia do abastecimento dos brasileiros e, claro, de outras populações que são importantes clientes do mercado agropecuário brasileiro. E o Ministério da Agricultura trabalhou muito alinhado, inclusive, com outras pastas para garantir que não só a cadeia produtiva, mas a cadeia logística também caminhasse de forma adequada, tranquila, normal, para que esse abastecimento fosse, portanto, garantido, para que nós pudéssemos atender os nossos mercados externos, assim como estamos e atendemos os nossos mercados internos. E para a gente falar desses desafios que 2020 impôs com a pandemia do coronavírus e as perspectivas para 2021 do Ministério, a gente convidou para conversar conosco o Flávio Bettarello, que é secretário adjunto de Comércio e Relações Internacionais do MAPA, o Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil. Flávio, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas, é um prazer ter você conosco mais uma vez e dessa vez para a gente trazer um especial, né, de final de ano, um balanço de um 2020 que foi tão atípico, né? A gente não esperava nada do que aconteceu, mas me parece que o saldo para o Ministério da Agricultura, para a produção brasileira foi positivo, certo? Muito obrigado, Carla. Bom dia, boa tarde, boa noite a todas e a todos que estão aqui nos acompanhando. Queria mandar um abraço especial para aqueles que nos assistem, desejar boas festas e parabenizar os produtores brasileiros, todos aqueles trabalhadores da agroindústria, da cadeia logística, dos transportes, obviamente os nossos profissionais de saúde, aqueles da linha de frente, por terem conseguido um desempenho notável, heróico, no meio desse ano de 2020, que, como você disse, não foi nada do que estávamos imaginando. Mas conseguimos, de fato, ter um salto positivo, né, em termos de resultados, tanto de produção quanto de exportações, e isso é fruto de um trabalho, como você muito bem mencionou, coordenado não só entre ministérios, entre a nossa pasta, mas também com o setor privado, com os nossos parceiros ao redor do mundo e com toda a sociedade brasileira. Não, excelente modo da gente começar a nossa entrevista, porque de fato, né, Flávio, o Ministério procurou, e desde o início a ministra Tereza Cristina se posicionou frente aos brasileiros, garantindo que o abastecimento aconteceria normalmente, enquanto a gente ajudaria a economia a continuar se movimentando também com as nossas exportações, já que 2020 foi um ano determinante para as nossas exportações do setor. Parece que em 2020 a gente abriu o dobro de mercados do que abrimos em 2019, não é isso? É isso mesmo, e eu acho que você tocou num ponto muito importante. Realmente, a gestão da ministra Tereza Cristina nessa crise foi exemplar. Acho que é um estudo de caso para a liderança em momentos difíceis, né? Claro, com o apoio do presidente Jair Bolsonaro, de todos os parceiros dela do governo, mas eu posso ser a testemunha aqui do desempenho dela, porque é com quem eu trabalho mais proximamente. E eu sei que mesmo antes de a pandemia chegar ao Brasil, né, ali ainda no janeiro, fevereiro, quando ela estava, sobretudo, o epicentro ainda era na China, se deslocando para a Europa, já havia preocupação, nós tínhamos consciência de que seria muito difícil evitar que a pandemia chegasse de fato ao Brasil, e nós começamos uma preparação muito intensa, inclusive anterior a que a pandemia se disseminasse no Brasil. Então, a ministra rapidamente mobilizou os protocolos para garantir a inclusão nos serviços essenciais, tanto da parte de produção quanto da parte de distribuição. Ela fez um trabalho notável de aproximação com os nossos países fronteiriços, né, para manutenção do trânsito terrestre de mercadorias, fez um trabalho, inclusive, de engajamento com parceiros ao redor do mundo para que a pandemia não seja utilizada como um pretexto para barreiras indevidas ao comércio, ou mesmo que o medo da pandemia não acabe resultando em barreiras indevidas ao comércio. Então, essa gestão da crise foi muito importante, e a preocupação número 1, 2, 3, 4 e 5 sempre foi o abastecimento da população brasileira, que não faltasse comida nas mesas dos brasileiros, que os supermercados se mantivessem cheios, e, de fato, isso nós conseguimos. Claro, houve em algum momento ou outro pressões de preços, que nós rapidamente também buscamos lidar com a liberalização, inclusive, de impostos de importações para alguns produtos, né, como foi o caso do arroz, do milho, da soja, e conseguimos, de fato, equacionar essa parte do abastecimento. E o outro teste, claro, foi uma chance que nós tivemos, né, de provar que o que nós vínhamos dizendo desde o começo dessa administração e dessa gestão
era verdade, que nós sempre falamos que o Brasil quer se colocar como um parceiro estratégico e de longo prazo para os outros países na garantia de sua segurança alimentar. E quando nós temos uma pandemia, um momento de crise, um momento de teste, que todos são colocados à prova, um momento de medidas extremas, nós assistimos outros mercados colocando restrições nas suas exportações, às vezes tomando medidas que desconsideraram esses compromissos assumidos com os parceiros. E nós não, realmente provamos que o que havíamos dito não era retórica, mas era sim compromisso. E isso foi feito. É claro que também temos um trabalho aí constante, né, de abertura de mercados, como você bem mencionou, de diversificação de pauta, e nós conseguimos 70 mercados abertos em 2020. Isso, claro, é fruto também das sementes que foram plantadas em anos anteriores, né? Muitos desses processos levam muitos anos, mas também, de certa forma, é um reflexo da pandemia, em que muitos países se sentiram receosos de ter seu abastecimento comprometido e retiraram barreiras que antes existiam por questões econômico-comerciais, né, de protecionismo, e o medo do desabastecimento falou mais alto. O que nós não queremos assistir é um recrudescimento desse protecionismo e um retrocesso. Eu acho que a pandemia prova que a resiliência dos sistemas alimentares globais passa por um comércio livre, justo, transparente e competitivo, e que ele continue assim para que nos próximos desafios nós estejamos ainda mais preparados. E que, inclusive, né, Flávio, foi determinante para a gente entender que esse caminho do comércio internacional, ele precisa, de fato, ser uma via de duas mãos, né? Não só abrimos novos mercados, como estamos buscando diversificar as pautas exportadoras, mas também precisamos, essa foi uma constatação que o Ministério teve esse ano também, a gente conversou sobre isso, de que o Brasil também precisa abrir o seu mercado para alguns produtos importados e garantir ainda mais a legitimidade desse comércio de fato multilateral, não? Sem dúvida, o comércio é uma via de duas mãos e nós temos que ter consistência, né? Não podemos ter dois pesos e duas medidas. Então, aquilo que nós advogamos para colocar os nossos produtos no mundo, nós também temos que ter a serenidade de adotar para aqueles produtos que querem acessar o mercado brasileiro. Esse é um governo liberal, mas somos liberais responsáveis, né? Nós não queremos fazer uma abertura que crie um choque ou que desempregue o produtor brasileiro, muito pelo contrário. A nossa abertura é justamente no sentido de dar mais condições ao produtor brasileiro de se inserir nas cadeias globais de valor e de aumentar a sua própria competitividade. Então, nós estamos, inclusive, negociando aberturas do mercado brasileiro no contexto de negociações com outros blocos e países, né? O Mercosul e a União Europeia talvez tenha sido mais emblemático, mas estamos aí na mesa também com o Mercosul Coreia do Sul, Mercosul Canadá, Mercosul Singapura. Então, nós ganhamos preferências comerciais de acesso, mas, claro, isso é uma via de duas mãos, nós também temos que fazer concessões em setores, inclusive setores sensíveis. Óbvio que isso respeitará uma gradualidade, né, e terá também todo um trabalho de apoio, capacitação e aumento de competitividade para que o produtor, de fato, possa competir em condições de igualdade com o resto do mundo. Isso passa por uma etapa de desoneração também, né, dos bens de produção, dos maquinários, né, em setores críticos como o setor da vitivinicultura, da oliva, que tem que ter maquinários aí de nível um nível global de competição. E isso nós também temos trabalhado para conseguir. Então, novamente, a abertura é uma via de duas mãos, mas é uma via de duas mãos que, de forma alguma, virá para prejudicar o produtor. Ela é em benefício do produtor e também em benefício dos consumidores. Obviamente, nós também temos que trabalhar para desarmar subsídios que premiam a inefetividade ou que distorcem o comércio internacional. O liberalismo é em favor de um comércio livre e justo, mas essa justiça passa para que as igualdades de competições sejam, de fato, estabelecidas. Então, você tem o setor do vinho. Realmente é uma preocupação legítima quando você tem um setor que tem 1,2 bilhão de euros de subsídios da Europa, você terá um vinho que certamente terá um benefício maior do que um setor que é pouco subsidiado no Brasil. A resposta para isso não é subsidiarmos mais, mas que nós conseguimos advogar por uma diminuição dos subsídios globais, que inclusive são muito nocivos ao meio ambiente, né? Porque você está produzindo mais usando mais, né? Enquanto você tem que produzir mais usando menos, né? Você, quando subsidia, você está tendo uma ineficiência no sistema, mas nós também estamos nos coordenando, né, nos vários foros, inclusive para levantar uma percepção, uma consciência de que o comércio, de fato, precisa ainda passar por alguns ajustes.
Flávio, esse ano a gente já importou, no volume sabemos que não, mas a gente importou uma pauta também mais diversificada, ou esse é um processo que o Brasil está passando e em 2021 a gente já vai poder ver os resultados dessas propostas que nós temos? Não, esse ano ainda nós importamos globalmente menos do que em 2019, né? Houve uma queda nas importações, eu acho que até pelas próprias peculiaridades da pandemia, Claro. mas isso, novamente, não é algo que a gente imagina que ocorrerá num prazo curto, assim, talvez nem em 2021, nem em 2022. Isso é uma trajetória de ajuste de longo prazo e nós acreditamos que não haverá uma diminuição do superávit brasileiro, né, do agronegócio. Nós queremos exportar cada vez mais e o ritmo de exportações provavelmente continuará sendo maior até do que o ritmo de importações. O que não pode haver é uma estagnação das importações enquanto as exportações crescem. Nós queremos que os dois cresçam, mas provavelmente as exportações crescerão por um fator ainda maior, né, então que levará até um incremento do próprio superávit. Mas isso é uma trajetória de longo prazo, é um ajuste estrutural. Eu acho que passa pelo processo de liberalização da economia brasileira e eu acho que passa também pela diversificação das nossas importações. Então, nós ainda tivemos, né, a importação muito concentrada em trigo, que é o produto, né, o grão que a gente ainda não é autossuficiente, né? Nós queremos aumentar a nossa autossuficiência em trigo, mas não também bloquear as importações de trigo, porque se você vê, olha que curioso, a União Europeia é o maior exportador e o maior importador de trigo do mundo, porque o trigo é um produto que você tem o blend, né? Você tem que ter a mistura, tipos diferentes de trigo. E esse é um modelo que nós acreditamos ativo, mesmo do café. Não adianta nós sermos o maior exportador de café para o resto do mundo e manter o nosso mercado fechado, porque nós estamos fazendo exportar café verde para ser beneficiado e depois você fazer cápsula de Nespresso na Suíça. Por que nós não podemos fazer o blend aqui no Brasil? Por que nós não podemos agregar o valor no Brasil? Essa agregação de valor necessariamente passa por um movimento também de abertura, onde os insumos podem chegar aqui para ser processados. Então, essa é um pouco a nossa visão estratégica, a nossa visão de longo prazo, e eu acredito que é uma visão que beneficiará a sociedade brasileira como um todo e, sobretudo, o produtor rural, que terá aí novos meios de incrementar a sua renda. Flávio, você acha que esse ano, com todos esses desafios que a gente conseguiu transpor, esse ano também acabou sendo determinante para a gente consolidar e aprimorar ainda mais a imagem do agronegócio brasileiro, que foi um assunto também tão discutido em 2020, foi um setor atacado duramente, mas que a gente também conseguiu ir mudando a chave, né, de uma comunicação cada vez menos reativa e cada vez mais educativa, né? A gente buscou fazer isso, trazer isso ao mercado, essas informações, essa transparência dos nossos produtos. Realmente, 2020 fortaleceu esses conceitos de transparência, de sustentabilidade, de rastreabilidade. Essa abertura de novos mercados fortaleceu essa condição, Flávio? Eu acho que essa consciência, sobretudo, é compartilhada pelos nossos produtores hoje. Eu acho que houve um momento de amadurecimento dos nossos setores produtivos em que nós nos demos conta da necessidade que temos de comunicar aquilo que de positivo nós fazemos. Não adianta nós termos aí o Código Florestal, a melhor legislação ambiental do mundo, temos dados, inclusive muito pujantes, o Plano ABC, o maior plano de descarbonização da agricultura do mundo, se esses dados não são propriamente comunicados e se esses dados não são defendidos pelos nossos sistemas, pelos nossos setores produtivos, né? Como você disse, esse foi um ano bastante difícil em termos de imagem, né? O agro brasileiro, que era para ser abraçado pelo mundo como um herói, muitas vezes buscaram vilanizar esse agro, né? Então, nós que estamos contribuindo para a segurança alimentar global, né, para uma população crescente, alimentando pessoas com democratização do acesso ao alimento de qualidade e a preços acessíveis, muitas vezes nós querem colocar toda a questão da mudança do clima, a questão da devastação da biodiversidade ou do desmatamento de florestas tropicais na conta do agronegócio, que, no mínimo, é uma injustiça, né? No mínimo, e muitas vezes é algo que vai sair pela culatra, porque se você vilanizar o agro, você está justamente tirando ali da parte, né, da ponta, de quem está na linha de frente da produção, os meios e os estímulos para seguirem nesse caminho da sustentabilidade. Então, isso é uma batalha muito intensa, uma batalha que vai se acirrar. Nós temos aí iniciativas no Reino Unido, na União Europeia, o Farm to
Fork, né, que é aquele projeto europeu de você ter maior sustentabilidade, o Green Deal europeu. Enfim, o que são iniciativas com quais os objetivos nós, obviamente, compactuamos, né? Nós somos a favor, obviamente, né? É natural que sim, da preservação ambiental, da sustentabilidade ambiental, econômica e social, mas nós temos preocupação de como isso pode ser feito, né? Inclusive, eu estava vendo ontem alguns relatos, né, de um seminário que teve na França sobre desmatamento de florestas tropicais. E não tinha nenhum brasileiro, que é muito curioso, né? Eles vão discutir a Amazônia sem convidar nenhum especialista brasileiro, já mostra como a discussão é viesada. Exato. Mas mesmo assim havia, inclusive, professores franceses, que advogavam causas que são causas brasileiras. Então você tem essa percepção de que, de fato, você está tendo aí uma conscientização talvez maior. E, por exemplo, o que foi dito, né? Que o desmatamento que ocorre no mundo não emite mais gases de efeito de estufas do que a frota automotiva na Europa. Então não adianta você ficar focando só no desmatamento se você não vai resolver essa questão da mobilidade ou a questão dos combustíveis fósseis. Energia é ainda responsável por mais de 3/4 de todas as emissões. Então você tem que, no fundo, não é deixar de discutir o uso da terra, mas é discutir o uso da terra com a proporção que ele tem. Claro. E você passar 3/4 do tempo discutindo matriz energética, no qual o Brasil é um grande líder, né? Outro ponto que disseram lá na Europa, né? Até o secretário-geral o diretor de sustentabilidade da OCDE, falou assim, olha, nós não podemos discutir meio ambiente sem discutir subsídios agrícolas, novamente, porque o subsídio, você está premiando ineficiência, você produzir algo com mais recursos, com mais energia, com uma energia suja, você está prejudicando o meio ambiente. Então, essa ideia de você ter que comprar localmente, de que o transporte pode emitir, né? Isso, no fundo, a gente vê que não tem, talvez, tanto interesse numa discussão franca sobre aquele impacto na emissão dos gases de efeito estufa, mas tem um interesse protecionista que está por trás disso. Então, nós queremos não deixar de discutir, mas discutir de uma forma franca, consciente e na condição que nos compete, que realmente é de um país que tem essa preocupação. Agora, nós também não podemos achar que o nosso trabalho já está feito. Nós temos que seguir demonstrando. Eu sempre digo, o Brasil é um campeão e do campeão sempre se espera mais. Então, nós não podemos também entrar num jogo de falar, mas os outros fazem pior. Sim, os outros fazem pior, e é justamente por isso que nós temos que continuar fazendo melhor e cada vez melhor, porque nós somos os campeões e todos aqueles buscam, né, como em qualquer luta, né, todos aqueles buscam o cinturão do campeão. E nós temos que ganhar o cinturão, defender o título, não é o mais difícil. Ganhar o cinturão, né, conquistar o título não é o mais difícil. O mais difícil é você defender o seu título de campeão. E o Brasil tem que defender o título de campeão, fazendo o máximo, o melhor, e eu tenho certeza que nós conseguiremos continuar nessa trajetória de sucesso. Sem dúvida, excelente forma da gente concluir essa entrevista, essa conversa. E esse ano, Flávio, nós que estivemos juntos várias vezes aqui durante 2020, tivemos a oportunidade de, no começo do ano, nos encontrar pessoalmente, né, Flávio? Num dos últimos eventos presenciais, e acabamos firmando, portanto, essa parceria de comunicação que é levar as informações do Ministério da Agricultura à nossa audiência, que é primariamente o produtor rural, o homem do campo, os profissionais todos do campo. Então, eu te agradeço muito por essa parceria. Tenho certeza que em 2021 estaremos juntos de novo e espero que estejamos juntos presencialmente, mais próximos, para que a gente possa continuar trocando boas ideias, levando boas informações, discutindo estratégias para esse que é um setor determinante para a economia do país. A gente sempre fala sobre a vocação do país como produtor agropecuário e eu te agradeço muito por ter tirado um pouco do seu tempo, que é tão apertado, para falar conosco nesse final de 2020, para que a gente começar muito bem em 2021. Desejo a você e toda a equipe do Ministério da Agricultura, principalmente a ministra Tereza Cristina, um excelente ano de trabalho do que vem pela frente e o nosso mais fraterno abraço a todos vocês. Eu agradeço muito, vamos continuar nossa parceria, nós estamos energizados para entrar em 2021, buscando novas conquistas, buscando melhorar ainda mais as condições do nosso produtor rural, da nossa produtora rural, que novamente são heróis, né, brasileiros e que estão dando um exemplo, né, para a sociedade e para o mundo de como fazer o melhor numa adversidade tão grave como essa que experimentamos, talvez a maior adversidade aí, né, das últimas décadas. E eu acredito que 2021 vejo com muito otimismo,
Vamos estar trabalhando muito proximamente e contem conosco aqui no Ministério da Agricultura, na Casa do Produtor Rural, na Casa do Consumidor de Alimentos do Brasil. Eu acho que o Ministério da Agricultura, a gente estava falando isso um pouquinho antes da entrevista começar, é uma casa que reúne sob seu chapéu todos os segmentos da sociedade brasileira, porque nós cuidamos da agricultura, da pecuária e do abastecimento, que é colocar alimento bom na mesa de todos. Então, muito obrigado, um abraço muito fraterno a você, aos espectadores, às espectadoras, umas excelentes festas, que todos descansem, passem com suas famílias, com saúde, com as precauções devidas ainda nessa, se Deus quiser, reta final, nessa nossa luta contra a pandemia, que de certo nós vamos vencer, e que esse momento, junto com as suas famílias, de reflexão, de encerramento, possa servir também para que nós entremos aí com o pé direito em 2021, que certamente será um ano ainda mais fantástico para a agropecuária brasileira. Que assim seja. Flávio, muito obrigada, meu amigo. Até a próxima e nos vemos em 2021. Até a próxima. Até ano que vem. Até o ano que vem. Tchau, tchau. Tchau. Flávio Bettarello, secretário adjunto de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura do Brasil, trazendo, portanto, esse balanço de 2020, que foi um ano tão importante e tão forte para o nosso setor, né? Nós abrimos o dobro de mercados que abrimos em 2019, não só abrimos novos mercados, como diversificamos a pauta exportadora. Mais do que isso, embora ela ainda esteja concentrada e precise ser aprimorada, precise ser ainda mais diversificada. Precisamos também, para 2021 e nos próximos anos, ampliar a nossa pauta importadora, principalmente na diversidade de itens. O comércio internacional é uma via de mão dupla, então a gente precisa também diminuir um pouquinho do nosso protecionismo e abrir o nosso mercado para produtos também importados, onde, claro que o objetivo não é tirar a competitividade de produtos brasileiros ou muito menos do produtor brasileiro, como explicou o Flávio, mas é abrir as nossas portas para que os nossos produtos também tenham mais portas abertas ainda em 2021. Então, é para isso que a gente tem trabalhado, né? Trazer esse tipo de informação para que você veja o alcance do produto que você traz aí da sua propriedade, o alcance que ele tem, né? Então, 70 novos mercados abrimos em 2020. Como eu disse, o dobro de 2019. Foi um ano atípico, foi um ano desafiador, mas que o agronegócio certamente se destacou ao transpor todos esses obstáculos. Então, a gente fica muito feliz de trazer essas boas notícias aqui no Notícias Agrícolas. Bom, a nossa programação especial de final de ano continua nesses dias e você, é claro, nosso convidado a ser o produtor rural mais bem informado do Brasil. Continue conosco.